Olá! Vamos trabalhar a unidade 4 da disciplina Administração Estratégica. Nesse caso, vamos trabalhar com os modelos de integração estratégica, o BSC, ou Balance Scorecard. Como foi apresentado anteriormente, nós temos dentro do BSC uma metodologia que foi desenvolvida por Kaplan e Norton há um bom tempo atrás, na tentativa de traduzir a estratégia e todo o seu direcionamento, tentando alinhar essas 4 dimensões que foram desenvolvidas. A ideia é trabalhar com um elemento efetivamente de integração do processo que ajuda a organização a melhorar seu desempenho estratégico dentro de um dado mercado. E aí nós vamos verificar como isso efetivamente funciona. Aqui nós temos uma figura que ela é extremamente representativa do BSC. Então nós temos uma figura que demonstra aqui as 4 dimensões. Então na base nós temos pessoas, tecnologia e inovação, que é justamente a dimensão que trata do aprendizado e da inovação. Nós temos um segundo momento os processos internos, que é a dimensão dos processos. Nós temos um terceiro nível, que são as dimensões de mercado, que tratam do mercado. E nós temos na ponta a dimensão que tratam dos resultados financeiros. Na ponta, então, nós temos ali a representação do fruto. Então observem que essa figura ela vai nos ajudar a entender efetivamente qual é a ideia do BSC. Então na ponta, como fruto, como resultado, nós temos ali a dimensão financeira. A dimensão financeira ela é extremamente importante para as organizações. Todas as empresas, todo tipo de organização precisa ter resultados financeiros. Só que o resultado financeiro ele é consequência de um conjunto de esforços da organização. E por isso essa figura ela representa muito bem a ideia do BSC. Então, como resultado financeiro, nós temos ali o lucro, por exemplo, que uma organização alcançou ao longo do tempo. Mas o que eu preciso efetivamente para alcançar esse lucro? Como melhorar esse resultado financeiro ao longo do tempo? Eu preciso das outras dimensões. Elas precisam de funcionar de uma maneira bem integrada. Então vamos observar que os resultados financeiros eles dependem, acima de tudo, da minha relação com o mercado. Ou seja, se eu estou desenvolvendo produtos e serviços que não atendem plenamente aquilo que o mercado está exigindo, dificilmente eu vou conseguir manter resultados financeiros e ainda por cima melhorar esses resultados financeiros. Então a primeira dimensão, que seria os resultados financeiros, ela é dependente da segunda dimensão, que são as relações de mercado. Agora, como que eu vou melhorar continuamente essas relações com o meu mercado, agregar valor aos produtos e serviços? Como oferecer inovações, por exemplo, junto aos meus serviços, para que o meu mercado se sinta mais feliz, mais plenamente atendido? Eu preciso, então, melhorar continuamente os meus processos internos. Vamos observar o que está acontecendo com o mercado. É um conjunto de empresas que vem assumindo uma grande participação de mercado e que vem, de certa maneira, comprometendo resultados de empresas maduras, tradicionais. Elas só conseguiram os resultados porque elas mexeram justamente nos processos internos. Vamos pensar, por exemplo, em Uber, Cabify. O que elas estão oferecendo? São novos processos. Elas estão facilitando o acesso do consumidor via processo. Então, a dimensão processo ela é fundamental para que a organização consiga efetivamente gerar valor para o mercado. Então, a primeira dimensão, a segunda e a terceira já se mostrou extremamente integrada. E nós temos a quarta dimensão, onde estamos ali tratando de pessoas, de tecnologia, de inovação e, acima de tudo, do aprendizado. Então, a organização ela só vai conseguir melhorar seus resultados financeiros, consequentemente, a oferta de maior valor para o mercado, se ela mexe nos seus processos internos, se ela adapta, se ela muda. E para fazer isso, o que eu preciso? Eu preciso, então, de capacitação. Eu preciso de pessoas que estão a todo momento melhorando as suas capacidades. Ou seja, o aprendizado que eu tenho hoje, ele é suficiente para os resultados que eu tenho hoje. Mas para amanhã, para daqui a 1 ano, para daqui a 2 anos, se eu quero inovar, eu vou precisar de continuar me capacitando. Então as organizações elas precisam pensar que as pessoas, essas tecnologias e a capacidade de inovação, elas são alimentadas justamente pela ideia do conhecimento, pelo fornecimento de informações e de certa maneira, pelo esforço de toda a organização em aprender cada vez mais. Então a dimensão base é a dimensão que trabalha justamente com o aprendizado,
com a capacidade de acumular novos conhecimentos, porque isso vai permitir à organização melhorar os seus processos, isso vai permitir à organização entender melhor o seu mercado e, consequentemente, vai permitir à organização, talvez, melhorar seus resultados financeiros. Então, de certa maneira, essa é a ideia do BSC. É uma integração de 4 dimensões que vai, de certa maneira, ajudar no propósito estratégico que a organização possui. Então, evoluindo, ainda dentro dessa perspectiva, então nós temos essas 4 dimensões: financeira, mercadológica, dos processos internos e do aprendizado e inovação, totalmente engajada, totalmente integrada. Não dá para se esforçar em uma delas apenas. Nós precisamos de fazer um esforço que seja conjunto, que seja integrado. Então, eu preciso de melhorar os meus processos internos, mas eu preciso alimentar continuamente o nosso aprendizado, porque isso é que vai permitir melhorar a perspectiva mercadológica e financeira da organização. Então, entendendo um pouquinho cada uma das dimensões, eu começo falando um pouquinho da perspectiva financeira, já que ela é a consequência dos esforços da organização. Então, Kaplan e Norton, eles identificam basicamente 2 grupos estratégicos para melhorar o desempenho financeiro. O primeiro deles, que trata da estratégia de crescimento. O segundo vai falar da estratégia de produtividade. Então, o que nós estamos trabalhando dentro dessa perspectiva financeira? Então, eu posso ampliar os meus resultados financeiros se eu trabalhar, por exemplo, com a estratégia de crescimento. E o que significa isso? Estratégia de crescimento significa que nós vamos ampliar a minha participação de mercado. Eu vou vender mais, eu vou trabalhar com novos mercados, eu vou internacionalizar a nossa empresa, eu vou criar novos produtos. Então, eu estou trabalhando com a progressão, estou trabalhando com o aumento do faturamento da nossa empresa em função do aumento do número de produtos e serviços vendidos. Então, essa é uma estratégia de crescimento. Estratégia de crescimento, ela permite ou permitirá à organização melhorar seu desempenho financeiro, se ela efetivamente conseguir, então, traduzir esse esforço em um aumento de vendas. Então, ela aumenta o seu faturamento e dá a ela a possibilidade de melhorar os seus resultados. Mas, por outro lado, nós temos também a estratégia de produtividade, extremamente importante. O que Kaplan e Norton vão, de certa maneira, trabalhar nessa perspectiva, ou nesse elemento específico? A estratégia de produtividade, ela não necessita efetivamente de passar por um aumento das vendas, seja de produto ou de serviço. Então, eles vão dizer que eu posso melhorar os resultados financeiros da minha empresa se eu melhorar a eficiência da organização. Gastar menos, diminuir o uso de recursos, sem prejudicar claramente a qualidade dos produtos e serviços que eu estou vendendo. Eu consigo, então, reduzir os meus custos que estão relacionados ao meu processo e, de certa maneira, eu consigo, mesmo sem ter um aumento, um crescimento, sem ter um aumento efetivo nas minhas vendas, eu consigo melhorar meus resultados. Então, basta eu reduzir os meus gastos, os meus custos diretos e indiretos ao processo, para que eu possa melhorar efetivamente esse desempenho. Então, o que nós temos aqui dentro da perspectiva financeira? 2 caminhos. Esses 2 caminhos, em determinados momentos, eles acabam sendo um pouco excludentes. A estratégia de crescimento pressupõe, normalmente, investimentos em marketing, vendas, em um conjunto de atributos que acabam elevando um pouco o meu custo. E isso vai ser compensado pelo aumento do nosso faturamento. A estratégia de produtividade, ela já é um pouco mais racional. Ela utiliza a racionalização do uso de recursos. Então, eu vou gastar menos. Então, eu não preciso de aumentar as minhas vendas, mas eu vou realmente reduzir os meus custos. Um detalhe que é importante, tomar muito cuidado, que dentro da estratégia de produtividade, na tentativa de reduzir os custos, eu tenho que trabalhar muito com equilíbrio. O equilíbrio para não prejudicar, por exemplo, elementos que eram diferenciadores da minha empresa. Ou seja, eu vou reduzir custos, mas eu não posso reduzir o custo tirando um elemento que é diferenciador da minha organização. Um serviço agregado, um serviço opcional, que normalmente faz com que o meu consumidor se sinta mais feliz. Então, essa é a primeira dimensão, e aí a gente tem que tomar esse tipo de cuidado. Na segunda dimensão, a dimensão que trata do mercado. Então, a perspectiva de mercado permite que a empresa se volte ao atendimento pleno àquele seu mercado. A satisfação, fidelidade, retenção do seu cliente, mas, acima de tudo, tem um termo que é bem interessante, a lucratividade dos seus clientes e do seu mercado. A percepção de lucratividade por parte do cliente é quando ele tem uma sensação de que aquilo que ele investiu na empresa para comprar um produto ou um tipo de serviço valeu muito a pena.
Então, como que eu consigo efetivamente trazer essa sensação para o meu mercado? É oferecendo cada vez mais produtos de qualidade, oferecendo algo a mais do que aquilo que ele estava efetivamente esperando. Ou seja, a expectativa do cliente tem que ser plenamente atendida. E aí a gente ainda tem que tentar surpreendê-lo. Como que eu consigo surpreender um cliente? Oferecendo valores agregados ao produto ou ao serviço que normalmente ele não estava esperando. Então, surpreendendo esse cliente é que eu vou efetivamente trazer essa ideia da lucratividade dos mercados. Então, satisfazer, reter, tentar de alguma forma fazer com que o meu cliente se sinta sempre muito satisfeito com a organização é o objetivo dessa dimensão de mercado. E aí, essa tentativa ou esse esforço para melhorar a minha relação com o mercado via a percepção sobre satisfação, sobre o benefício, ela pode me ajudar na dimensão anterior, ou seja, dos resultados financeiros. Então, a integração ela vai acontecer a todo momento. Agora, claro, o que eu preciso para poder melhorar continuamente e oferecer cada vez mais valor ao meu mercado? Eu preciso dos processos internos. Então, Kaplan e Norton identificaram alguns processos importantes dentro da tentativa de melhorar continuamente os nossos processos internos. Então, eles falam, por exemplo, das operações, eles falam da inovação, mas, acima de tudo, do serviço pós-venda. O consumidor, o mercado, de certa maneira, ele está extremamente competitivo e o consumidor ele quer cada vez mais. Então a ideia do pós-venda, né, que é o acompanhamento contínuo da venda, do produto, do serviço que foi consumido, aí eu vou entrar, por exemplo, nas pesquisas de satisfação, no contato com o cliente, no oferecer alguma coisa a mais depois da compra, tudo isso ajuda a gerar maior valor na percepção do consumidor. Agora, isso gera também um esforço significativo da organização. Então, quando a gente fala, por exemplo, de inovação, o que é efetivamente inovação? São mudanças contínuas que nós vamos fazer nos nossos produtos e serviços e que são percebidos pelo mercado. Então, a inovação ela não brota, a inovação ela é construída. Ela é construída por um conjunto de esforços internos da organização. Mudanças simples de layout numa empresa pode gerar a sensação e a percepção de inovação. Pode durar pouco tempo essa sensação, mas ela é importante. Ela mostra que ali na organização estão, de alguma forma, se mexendo. Existe vida na organização. Então, os processos internos, eles são mexidos, eles são trabalhados. Por quê? Porque existem oportunidades para se fazer isso. Novas tecnologias, novas possibilidades de produção e de operações, novos desejos dos consumidores geram necessidades de se mexer também nos processos internos. Agora, como eu disse, a inovação não brota. Os serviços pós-venda, as operações também não brotam, não surgem, não nascem da organização sem que tenha uma base para isso. E onde está essa base? A base está no nosso quarto elemento. Então, Kaplan e Norton trouxeram uma frase que ela é extremamente instigante e importante para a nossa avaliação. Eles vão dizer que é improvável que as empresas sejam capazes de atingir metas de longo prazo para clientes e processos internos utilizando apenas as capacidades e tecnologias atuais. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu quero melhorar os meus resultados, o meu desempenho daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, eu preciso melhorar hoje as minhas capacidades e tecnologias a serem disponibilizadas para o mercado. Observem que se os resultados hoje não me atendem e eu quero melhores resultados lá na frente, melhorar o meu desempenho financeiro, minha relação com o mercado, eu preciso adaptar hoje as minhas capacidades. Oferecer coisas novas, gerar novas possibilidades, novas perspectivas para o nosso cliente. E isso eu vou alcançar melhorando justamente o nosso conhecimento de base. Então não adianta a gente pensar, por exemplo, eu quero melhorar, criar novos produtos, novos serviços, se a gente não tem capacitação para isso hoje. Eu quero entrar, por exemplo, no mercado digital. Tá, mas hoje se eu não tenho esse conhecimento, eu preciso aprimorar isso primeiro. Depois de trazer esse conhecimento para dentro da organização, aí sim eu consigo pensar em novos processos, novas possibilidades junto ao mercado e, consequentemente, melhores resultados. Então imaginem os bancos gigantes que sofreram uma pressão, vêm sofrendo uma pressão já nos últimos 4 anos, da criação de bancos digitais. A tecnologia dessas novas empresas, desses bancos que são puramente digitais, é totalmente diferente daquilo que se aplicava nos bancos 10, 15 anos atrás.
Os bancos tradicionais precisam, então, o quê? Melhorar as suas capacidades para que eles consigam fazer algo parecido. Senão, daqui a pouco, o mercado migra com muita facilidade. Então, essa dimensão é a dimensão de base, é a dimensão que lida efetivamente com a condição de uma empresa continuar competindo dentro de um dado mercado em médio e longo prazo. Porque se eu não consigo aprender coisas novas, se a nossa organização não está voltada para o aprendizado, para a melhoria contínua e para a capacitação e principalmente da inovação, nós não teremos mercados no futuro. Então, eu tenho que pensar na junção das 4 dimensões. A quarta dimensão discutida aqui é justamente essa do aprendizado, que trabalha na base. Ela vai melhorar e vai dar condição para que a gente possa efetivamente melhorar os nossos processos, as nossas relações com o mercado e, consequentemente, o nosso resultado financeiro. Então, a importância dos indicadores dentro do BSC, ela é o próximo passo. Eu entendi o que as 4 dimensões estão dizendo. Agora, eu preciso de criar indicadores para cada uma dessas dimensões para que a gente possa, de alguma forma, medir. Medir o quê? Medir o esforço de cada uma das dimensões no propósito que a nossa organização ela possui. Então, se eu quero melhorar as capacidades da minha empresa, que é a base, eu preciso de medir isso. Eu preciso de medir como nós estamos capacitando melhor a organização. Seja até pela própria motivação das pessoas, o clima organizacional, a capacidade de inovação, a criação de novos produtos e serviços. Eu preciso de criar formas de medição. Os processos internos, a relação com o mercado, o nível de satisfação do nosso cliente e, obviamente, também a avaliação do nosso desempenho financeiro. Então, os indicadores eles passam a ser extremamente importantes nesse processo. O indicador é um dado quantitativo, que geralmente é representado por um índice que vai permitir, né, à organização fazer as medições necessárias, em quantidade, em grandeza, em intensidade, em comprimento. O que a gente precisa, na verdade, é ter referência. Então, nós estamos trabalhando para aumentar o nível de satisfação do nosso cliente. Então, eu preciso de definir esse índice. E aí a gente precisa de medir esse esforço. Até para que a gente possa entender até que ponto o esforço desenvolvido pela organização nas 4 dimensões tem efetivamente surgido, trazendo algum tipo de efeito para a nossa organização e para o nosso processo estratégico. Então, o indicador ele é um elemento que vai aparecer sistematicamente nas discussões sobre o BSC. E aí nós temos um ponto de reflexão final, que é justamente o gerenciamento genuíno então, do desempenho, ele requer 3 elementos fundamentais e nessa ordem. Então, se eu quero trabalhar com melhoria, com mudança, com talvez até com a perspectiva de aumento do nosso desempenho, eu preciso trabalhar com o primeiro elemento, que é o objetivo. Todo esforço da organização tem que ter por trás um objetivo. Qual é o nosso objetivo? É crescer, se manter no mercado, melhorar desempenho, melhorar nossa relação com o mercado, melhorar nossa capacidade de inovação. Então, nós temos que definir esse objetivo. Depois de definido o objetivo, nós temos que definir a nossa estratégia. Lembre-se lá da unidade 1, que é a estratégia. É fazer ações diferenciadoras para a nossa organização. Ações que são singulares, quase que individualizadas para a nossa organização. Agora, eu defino a estratégia em função do nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo? É se manter no mercado? É crescer? Então, cada um desses objetivos requer estratégias diferentes. E aí, por fim, o indicador. Se eu definir um objetivo e definir uma estratégia, eu preciso de medir. Eu quero me tornar líder no mercado. Então, o indicador, lá na frente, ele vai me dizer se os objetivos estão sendo alcançados ou não. Eu quero melhorar o clima dentro da organização, aumentar o nível de motivação das pessoas, participação das pessoas. Então, vamos desenvolver um conjunto de ações voltadas a esse fim e vamos, de alguma forma, medir. Para isso serve, então, o nosso indicador. Então, o BSC, de certa maneira, de forma mais básica, ele trabalha com essa perspectiva. A integração das 4 dimensões, a junção, né, desses esforços dimensionais para cada uma delas, a formação, por exemplo, de indicadores que vão, de alguma forma, medir se esse esforço ele está sendo alcançado, no propósito de gerar uma percepção do nosso processo estratégico de forma um pouco mais clara para as pessoas envolvidas. E aí, ajudar na definição do posicionamento que a nossa organização vai ter num dado mercado. Então, de certa maneira, era isso. Então, nós temos que reforçar a todo momento
né? Nós temos aí um conjunto de textos indicados para que vocês possam fazer a leitura e melhorar o desempenho dentro do contexto da disciplina. Fazer as atividades propostas, os exercícios e as atividades propostas para cada uma dessas unidades. E usar o correio acadêmico quando necessário, para tirar dúvidas, para fazer algum tipo de questionamento. E aí seja diferente, né? Inove sempre.